Deixa eu só confirmar aqui para mim que iniciou a gravação. Aqui, pronto, deu como início de gravação, tá? Então vamos dar continuidade no nosso tema. Eu vou, como eu dito para vocês, eu que vou falar de novo sobre o tema com vocês. E aí, na partir da próxima etapa, a gente muda esse formato, volta para o jeito que era proposto, tá ok? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha tela com vocês. Apareceu aí para vocês a minha tela? Beleza. Então vamos lá, vamos dar continuidade na aula da semana passada. Nós estamos falando sobre a parte inicial de redes 1, de fundamentos de redes. Nós estamos vendo aí a questão da transmissão. E nós vimos na última aula os aspectos, a gente viu lá nas primeiras aulas sobre benefícios, a gente viu alguns conceitos. E na última aula, a gente viu sobre os modos, meios e canais. E aí hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre alguns métodos, pacotes e tipos de mensagem, tá ok? Então, fase 1, objetivo 4, então nossa quarta aula, nosso quarto encontro. Frisando aí com vocês que eu vou postar esse conteúdo de hoje e para trás ao longo dessa semana para vocês terem completinho lá, migrando nessa plataforma nova. E aí, continuando, a gente viu, semana passada, meios físicos de transmissão. Nós vimos lá os tipos, e a gente viu que ele é dividido em dois tipos, os guiados e os não guiados. Isso aqui é um G, tá? Meu Deus, mas beleza. E aí nós vimos lá que ele tem algumas características, pessoal, que fazem com que nós utilizemos eles em situações distintas, tá? Então, hoje, dando continuidade nisso aí, só relembrando, guiados são os cabos e os não guiados através do ar. E a principal coisa que a gente viu aí é que a qualidade do sinal, ela é influenciada pelo meio e pela própria geração do sinal. E hoje a gente vai dar uma aprofundada nesse aspecto. E aí vem a explicação para vocês. Em meios guiados, ele próprio, ou seja, o meio, e aí a sua largura de banda é o fator limitador na transmissão. Tá? Então, aqui no meio, nos meios guiados, nós vimos cabos, nós vimos que nós temos algumas características. Lá nos metálicos, ele é suscetível a interferências. E lá na parte do meio guiado, que utiliza a luz, a fibra de vidro para fazer a transmissão, nós vimos que ele esbarra não na qualidade de transmissão em si, mas na aplicabilidade do material, porque é um material mais caro, que necessita de uma mão de obra especializada, e ele tem algumas características que precisam ser cumpridas para ser atendido, certo? Então a gente viu esses aspectos do meio dele próprio. E agora nós vamos falar um pouco sobre a largura de banda. Eu comentei com vocês sobre isso aqui, mas eu não tinha utilizado esse nome, E aí lá no meio não guiado, nós também temos a largura de banda, que é produzida pela antena, que determina a qualidade da transmissão, ou seja, a largura de banda é ela que influencia também dentro do meio essa capacidade de transferência, de dados e de informação. E aí, o que seria essa largura de banda aí? Tá? Alguém se arrisca a ver o que seria, o que pode ser aí essa largura de banda? Não?
Isso, Carlos Daniel falou lá sobre o bit. Sim, essa é uma característica da largura de banda e a gente vai ver isso aí, tá? O bit, ele realmente influencia no que é a largura de banda. Então, ó, né, largura de banda, o bandwidth, né, que é o termo original ali em inglês, ele lida com a capacidade de transmissão de um determinado meio, ou seja, quanto aquele meio pode transferir. E o que esse meio transfere? O que ele utiliza nessa transmissão de dados? Né? Qual que é a medida? É justamente essa. Ó. Ela é medida em bits. Ou seja, a quantidade de bits transmitidos determina qual é a velocidade dessa transmissão. E além da velocidade, né, a capacidade de transmissão. As coisas, no caso, velocidade e capacidade, ela é diretamente proporcional, tá ok? Com relação ao tempo, e é isso aqui eu já falei com vocês lá, que é a questão da frequência, dos hertz. E aí, só para ter uma noção disso aqui para vocês, vocês aqui já no quarto ADS devem estar cansados de saber, mas é bom relembrar, né? Um bit é a menor unidade possível de informação, né? É o estado lógico lá, 0 ou 1. E aí o conjunto desse bit, principalmente aqui 8 bits, formam lá, né, um byte. E tem relação nisso aqui. Porque que acontece? O pessoal confunde na hora de pensar em largura de banda e muitas empresas de telefonia, inclusive, utilizam um nome próximo disso aqui e não é verdade. Quando você contrata a internet aí para sua casa, você contratou, por exemplo, aqui em casa, eu contratei 100 mega. Mas 100 mega o que eu contratei? 100 megabytes ou 100 megabits? E o certo, pessoal, é o B minúsculo aqui, tá ok? Você contratou 100 megabits. E o que seria 100 megabits? São 100 milhões de bits por segundo. Ou seja, em um segundo trafega 100 milhões de unidades mínimas, tá? E quando que acontece essa questão do byte aqui? A questão do byte acontece quando você faz essa divisão. E a gente vai ver ali para frente, em um dos aspectos, que é justamente tem uma diferenciação no modo de transmissão entre o bit e o byte. Mas a largura de banda, ela é sempre em bit, tá? Não se esqueçam disso. É só quando passa na formato de transmissão interno do computador que nós podemos falar aqui do byte, tá? E é isso aí tem que ficar claro para vocês nessa questão da medida da largura de banda, tá ok? Essa relação de bits e bytes. Então, a largura de banda aí, ela é o quê? É a capacidade de transmissão máxima teórica de dados em um meio físico. E por que eu falo aí máxima teórica? Porque ela não alcança o máximo descrito. Por quê? Porque o meio sofre algumas características que diminuem essa capacidade. Quando você assina lá a sua internet, você tem sempre o máximo disponível? Teoricamente deveria ter, mas não. Por quê? Essa banda contratada ela é consumida por algumas características. O tipo do meio utilizado é uma delas, a qualidade do sinal é uma delas. E como os pacotes são transmitidos também é uma delas, tá? Então, se perguntarem aí para você o que é a largura de banda, então é a capacidade da taxa de transferência. Ó, aqui, ó. É a taxa de transferência de um canal. Ou seja, é quanto de dados consegue ser trafegado, transmitido dentro de um canal. Então, a largura de banda é a taxa de transferência máxima teórica de um determinado canal. E aí, lembrando justamente esse aspecto de canal aqui, que nós teríamos uma faixa aqui de frequência, e essa faixa de frequência foi dividida. Essa divisão são os canais. Então, cada um deste canal aqui tem uma capacidade máxima teórica de transmissão. Quanto maior a frequência, relativamente é maior a capacidade de transmissão. Tá ok? Então, se nós voltarmos aqui e pensarmos nesses 100 megabits aqui, você consegue trafegar, né, 100 milhões de bits
em 1 segundo. Então você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter equipamentos que suportem isso. Isso aqui aconteceu muito quando a gente migrou da tecnologia ADSL para a tecnologia de fibra ótica, tá? O ADSL, ele suportava no máximo 32. E aí o que acontecia? O cara colocava fibra ótica na casa, aí tinha lá o conversor, né, que é o modem que faz essa conversão, né, lá da fibra ótica para dentro da sua casa a internet. Você contratou 100, só que no máximo que você enxergava era 32. Por quê? Porque o seu roteador não tinha tecnologia para lidar com essa quantidade de informação. E aí precisava trocar este roteador. Este equipamento precisou ser trocado para atender esta taxa de transmissão que trafegava através do meio. Tá ok? Então é isso aí, tá? Então a largura de banda é isso aí, tá, pessoal? É a taxa de transferência de um determinado canal, É a taxa de transferência máxima teórica que aquele canal suporta. Então, o máximo que aquele canal permite que transfira através dele. E conforme for passando as tecnologias, os meios precisam melhorar para atender, né, essas novas exigências. E outra curiosidade aqui também, deixa eu ver se eu coloquei no slide para frente. Aqui, né, ó, só para vocês verem, ó. Hoje o mais utilizado, ó, 5E, 100 MHz. Se nós considerarmos, olha só a medida, megahertz. E aí se nós formos trafegar 100 megabits, é compatível? Sim, mas nós estamos no limite do que o cabo atenderia, certo? Então o que acontece? Imagina, o cabo consegue, ó, atender 100 milhões por segundo e a sua internet é de 100 milhões por segundo. Ou seja, está no limite, está estrangulado isso aqui. Mas o que acontece de fato? Existe uma condição nesses cabos aqui que lá no meio que nós temos, né, nós não trafegamos somente um dado por vez. Esse dado ele pode ser trafegado mais de um no mesmo tempo. E aí essa capacidade aqui, ela dobraria, ou seja, ela conseguiria atender isso aqui 2 vezes. E aí nós vamos ver esse aspecto um pouquinho mais para frente. O que eu preciso que vocês lembrem aí é que os meios de transmissão, então ele tem uma largura de banda, que é essa característica do quanto cada meio, cada tipo de meio. Então nós vimos lá nos metálicos, cabo coaxial, a gente viu par trançado, aí nós vimos nos cabos não metálicos, lá na fibra ótica, a capacidade de transmissão, e aí nos meios não guiados através do ar, a gente viu que nós temos rádio, nós temos micro-ondas, tá? Então, laser, então nós vimos lá que nós temos meios distintos, tá? E aí o que acontece? O que é observado nisso? Então, ó, a largura de banda é observada nessa transmissão, as limitações físicas de cada meio, os tipos de interferência que ele sofre e o excesso de receptores ou repetidores através do caminho. Então, para você garantir uma boa transmissão, e vocês lembram lá na primeira aula que a transmissão, né, o meio de comunicação, ele precisa ter 3 garantias, né? A gente viu lá a questão da integridade, da entrega, que precisa ser atendida para ser considerada uma boa transmissão. E aí o que acontece? Ó, nos métodos de transmissão utilizados, nós temos possibilidade de série ou de paralelo. E é aqui que vem a diferença. O que é uma transmissão série? Nós temos TX e nós temos RX. E o meio de comunicação entre esses dois é único. Ele é exclusivo. Ou seja, durante todo o momento que é utilizado este meio para a transmissão, não pode haver comunicação de outra forma de ligação. Então, se esse cara está recebendo deste meio, tem que aguardar para conseguir utilizar um outro transmissor, o mesmo meio. Tá? Então, em série, você pega aqui os dados, então você quer mandar lá a informação. Tem 1, 0, 1, 0. Ele vai um por vez. Primeiro foi o 1, depois foi o 0, depois foi o 1. Então ele é composto aqui de forma serial. Nem existe essa palavra no português para ser traduzido, né? Mas é em série.
tá ok? Então, ele é transmitido bit a bit, ou a possibilidade de ser paralelo. Ou seja, TX e RX possuem mais de uma via possível de transmissão. Então, eu poderia enviar 1, 0, 1, 0 ao mesmo tempo. Tá ok? E aí, o que diferencia uma coisa da outra? A nossa internet e as redes de computadores funcionam através de forma serial. É por isso que eu estou frisando para vocês que nós devemos tratar em bit, porque vai um por vez. Mas por que nós falamos dos bytes? Porque, olha aqui, vocês viram lá em arquitetura de computadores. Lá, o bus do seu computador, né, a placa-mãe lá do seu computador, tem lá, né, o chipset com a ponte norte e a ponte sul, cada uma determinando uma determinada função. Lá na ponte norte, responsável pela comunicação entre o processador e a memória, né, a memória principal ali, a memória primária, e depois, né, da memória primária para baixo, que são lá os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse ou outros, tem a ponte sul para fazer essa característica, lá dentro do seu computador. Por que o seu computador hoje é de 64? Né? Quantas palavras nós temos aqui? Então, dentro do computador, a comunicação ela não se dá em bits, ela se dá em bytes. Tá? E isso aí tem que ficar claro para vocês. Dentro do computador, a comunicação ela é paralela. E a internet e os demais meios de comunicação, geralmente é utilizado a forma de transmissão em série. Tá? E isso influencia na topologia, e isso influencia nos protocolos, que são assuntos que nós vamos ver aí para frente. Tá ok? E aí dentro, né, dessas possibilidades aí de série e paralelo, os mais utilizados é o barramento e o ponto a ponto, certo? No barramento eu tenho um meio e cada um dos, vamos pensar que cada um desses aqui é uma máquina, tá? É um computador, é um PC, certo? Ele tem um nó de junção ao meio principal. Então imagina, ó, deixa eu pegar outra cor. A tem uma mensagem aqui e quer enviar lá para D. Certo? Ele pode. Só que ao mesmo tempo, eu tenho aqui que B quer enviar aqui para C. No momento que está acontecendo essa comunicação entre A e D, o meio ele está utilizado. Esta comunicação entre B e C não ocorre. Você precisa esperar terminar a comunicação de A para D, para depois iniciar essa comunicação de B para C. E aqui a gente está vendo um meio que ele funciona em ambos os sentidos, entretanto, um por vez. Né? E aí é por isso que nós vimos lá, né, essa questão dos meios e dos modos de transmissão dos meios de comunicação lá entre simplex, half duplex e full duplex. Tá ok? Então aqui no barramento é totalmente dependente de ter um controle. Tem que ter alguém aqui gerenciando qual que é o momento de cada um conversar. Isso aí a gente vai ver lá mais para frente que tem um protocolo chamado de handshaking, né? Que é aperto de mão em inglês, que é o cara que fala, ó, quem que pode comunicar nesse momento, porque o meio ele é utilizado. E na conexão ponto a ponto? Na conexão ponto a ponto, reparem aqui que a comunicação, ó, ela se dá diretamente entre os dois interlocutores. Ou seja, ela está acontecendo ao mesmo momento. Mas o que acontece? Nós temos aqui meios distintos, ou característica no meio que permita que essa informação passe as duas ao mesmo tempo. E quem faz isso é a chamada multiplexação. Tá? A multiplexação permite isso. Mas também eu poderia ter uma possibilidade aqui. Imagina, ó, nós temos uma máquina aqui,
Né? O exemplo ali tem 4 máquinas. Como que eu faria essa conexão ponto a ponto entre as máquinas, para que todas possam conversar entre si ao mesmo tempo? Ó, essa está ligada com um fio exclusivo para todas. Aí essa já tem a ligação lá. Faltou conectar aqui e aqui. E a próxima? Né? Ó, ligou as 3 máquinas, ligou as 3 máquinas. Está ligado somente com 2. E aí ele fecha o ciclo aqui. Ou seja, todas as máquinas têm comunicação entre si. Ou seja, essa comunicação ponto a ponto, ela pode acontecer de forma simultânea. Mas olha só na realidade de apenas 4 máquinas, quantos fios precisaram ser passados ao mesmo tempo. E aí nós vamos ver que tem lá na frente a possibilidade de fazer isso por multiplexação. Mas nas nossas redes hoje em dia, nós temos um dispositivo aqui responsável por fazer essa comutação. Então nós temos só um único meio de comunicação com ele. Então reparem que aqui, ó, nós tínhamos um cabo ligando cada máquina em si. Aqui eu tenho um cabo só ligado com um determinado dispositivo, e é o switch. Ele é um comutador, e nós vamos falar sobre ele. O que ele faz? Ele consegue fechar dentro de si essa comunicação sem interferência das demais. Então, D e F, C e B conseguem fazer essa comunicação, mesmo que seja ponto a ponto, né, através desse dispositivo intermediário. Ou a outra possibilidade é justamente a multiplexação. Nós temos só um meio, mas aí nós temos aqui codificação e decodificação. Né? A multiplexação é isso. É um protocolo que possibilita que pegue aqui, que ele forme dentro de si pacote de todas essas informações e transmita ao mesmo tempo. E aí esse aqui é responsável por decodificar e entregar para o seu determinado destinatário a informação. Então aqui entre origem e destino, ou vice-versa, tem alguém que está no controle. Né? Aqui, ó, vamos numerar. A, B, C, D, E, F, G e H. Certo? Então eu quero fazer lá uma comunicação entre A e G, mas também quero fazer uma comunicação entre D e F. É possível? Sim. O que acontece? Esse ponto principal aqui, o que ele faz? Ele pega a informação destes 2 pontos, compila aqui nele e envia um pacote só para B. Chegando aqui em B, ele pega isso, divide, entende de quem quer cada metade e ele faz a entrega de cada metade para quem deveria receber a informação. Tá ok? Isso aqui já é uma topologia? Não, tá? Aqui nós estamos falando do método de transmissão, mas vocês vão ver que, coincidentemente, tanto o barramento como ponto a ponto também são topologias de rede. A gente vai ver isso lá na frente. É fácil de visualizar isso aqui. Vocês aí já têm contato com isso, né? No laboratório, por exemplo, vocês enxergam aí as máquinas ligadas a um switch, um comutador responsável por fazer essa comunicação ponto a ponto. E aí, até agora, nós estávamos falando, né, sobre a parte física da transmissão. E agora vamos falar um pouquinho da parte lógica da transmissão, tá ok? Então, nós vamos falar dos pacotes de dados. Mas até aqui, antes de eu entrar nesse assunto dos pacotes de dados, na explicação anterior, alguém aí ficou com alguma dúvida? Não? Ninguém aí, nada? Beleza. Tem algum corintiano aí que quer falar alguma coisa também? Ou não? Não também, né? Ah, então tá bom. Então eu vou continuar aqui, beleza? Então vamos lá. Pacote de dados, tá, pessoal? Então vamos lá. O que é
de fato, o que é de fato essa questão dos pacotes de dados? É justamente a divisão da informação, tá, pessoal? Então, o que acontece? Imagina lá, eu sou antigo, então tinha lá o CD, e aí tinha a informação, né, escrita aqui no CD ou no disco rígido. Então a informação, imagina, não importa o que estava gravado lá, ela é seriada. Então você tem lá seu jogo, seu vídeo, seu documento do Word, tá tudo gravado lá num espaço desse disco. Só que o que acontece? Você consegue transmitir tudo isso de uma vez? Não, né, pessoal? Imagina, vamos supor que esse arquivo aqui você está transferindo aí um novo jogo, sei lá, o que está em voga aí hoje em dia, o Flight Simulator. Eu nem sei que tamanho que tem essa porcaria, mas deve ser grande, porque a qualidade de imagem do negócio é bizonha. Mas sei lá, 50 GB é esse jogo. E aí eu falei lá para vocês que o meio tem 50 mega de capacidade de transmissão. Ou seja, para transmitir esses 50 GB, quanto tempo demoraria? Certo? Então imagina se o meio tivesse sendo usado somente por essa pessoa. Então você está lá na rede, e aí o cara resolve baixar o jogo, e aí enquanto ele não termina esses 50 GB, ninguém mais usa. Imagina como que seria a internet, gente. Não tem como. Então, o que, que acontece? A sua informação, tanto na internet quanto dentro da sua organização aí, ela é trafegada tudo ao mesmo tempo? Toda a informação? Claro que não. Cada usuário ele recebe um momento para mandar somente um pedacinho. E aí depois, esses pedacinhos lá no destino, eles vão chegando separados, e aí tem alguém responsável por remontar isso aqui. Tá ok? Então esses pacotinhos aí eles vão chegando para serem montados de novo. Então o que, que acontece? Você e seu colega lá estão jogando um jogo lá, eu não sei o que Tibia. Eu sou da época do Tibia, eu sou velho. Eu não jogava Tibia, mas sei lá, deve ter Tibia ainda. Aí tava você e seu amiguinho lá brincando, né? No Tibia, aquele jogo com gráfico surpreendente, muito foda. E aí o que acontece? Você estava acessando o mesmo servidor. Mas imagina se você dava lá um comando para dar um golpe lá no seu bonequinho. E aí o outro cara tivesse, né, que ajudar a matar um monstro lá, tivesse que esperar o seu comando inteiro chegar para o dele funcionar. Não rola. Então o que, que acontece? A informação ela é mandada, né, em pequenas porções. E isso acontece no mundo inteiro, na internet inteira. Quando você faz uma consulta, um streaming na internet, você não recebe o vídeo inteiro de uma vez. É por isso que tem lá os sistemas de buffer, né, pessoal? Tanto no servidor, quanto na sua máquina, quanto no aplicativo. Ele tem essa capacidade de ir guardando esses pedaços. Tá ok? Porque todo mundo está acessando ao mesmo tempo. E cada um recebe um pedacinho a cada milionésimo de segundo para poder funcionar a rede de computadores. E aí, como que funcionam esses pacotes? Aqui eu vou falar deles com vocês de forma mais generalista e depois nós vamos aprofundar isso aqui, tá? Então, o pacote de dados, ele tem um cabeçalho, ele tem uma área de dados e ele tem um rodapé. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de dados que vão determinar quem é origem e quem é destino dessa informação. Na área de dados, aqui de fato está o seu filme, a sua música, o seu jogo, mas ele inteiro? Não. Nessa área de dados tem o quê? Um pedaço da informação. E lá no rodapé tem aqui algumas instruções de correção e de erros, né? E de entrega para garantir que a transmissão, lembra lá uma das características, foi feita entre quem deveria ver esta informação. E tá vendo aqui por que você contrata 100 megabits lá na sua casa e você não consegue baixar um jogo a 100 megabits? Porque o seu jogo ele foi particionado aqui. Só que isso aqui tem um tamanho, isso aqui tem um tamanho e isso aqui tem um tamanho. Então, isso consome bits também, tá? Aqui também tem bits. Então, é por isso que o seu jogo não é baixado. Você não consegue visualizar, por exemplo, lá no seu torrent, quando você está baixando um filme,
A taxa de transferência nunca é igual a contratado, e não adianta você ficar bravo. Por quê? A taxa de transferência ela não é medida só pela informação que você precisa, mas os controles também demandam informação. Então tá aí mais uma coisa. O que influencia a transmissão? O meio influencia, a largura de banda influencia, as características técnicas, a qualidade do sinal. E agora nós estamos vendo aqui que o pacote também influencia. Por quê? O controle dos pacotes também consomem dados. Tá ok? Então é por isso que você lá, quando você faz a sua transmissão, você não tem full. Além de, por vezes, o seu provedor não te entregar tudo que você contratou, né? Tem um negócio aí que vocês agora em TI, vocês devem ouvir falar bastante, o tal do SLA. Tá? Isso aqui é muito comum em quem trabalha com suporte. Qual que é o SLA? É 7 por 24, ou seja, atendimento 7 dias por semana, 24 horas. Ou seja, o tempo todo o suporte tem que estar funcionando para atender. E aqui também, lá no seu contrato de internet, tem um SLA. Quanto de dado e durante quanto tempo eles podem deixar de te fornecer internet, tá? Em uso residencial, isso aqui é baixíssimo, tá, pessoal? Então, os caras falam lá que você tem 100 mega, mas por contrato, ele pode te entregar 25 sem o menor problema, tá ok? Sem que ele seja acionado judicialmente para você e ele tenha que pagar alguma coisa. Lá na sua empresa, por que a sua empresa, em vez de pagar R$ 150 no link de internet, paga 1.000. Por isso, porque o SLA muda. Desses 100 megas que você contratou, ele garante para você que ele vai entregar 98. 98% do tempo, 98% da qualidade de dados. Tá? Então, atenção a isso aqui, porque isso aqui influencia bastante. Tá? Já é uma coisa para vocês aí, até pensando na área de gestão depois, quando vocês forem fechar algum contrato, alguma coisa, vocês observarem isso aqui. Tá ok? E aqui vamos falar de Round Trip Time, ou seja, RTT. É a medição da taxa de transferência, tá? Mas ela é conhecida por vocês como ping. Tá vendo? Então, o que o ping mede? Ele mede a latência da sua rede. É a medição do tempo entre origem e destino. Então, quando você faz um teste lá na sua casa de ping, o que você está medindo? Você está medindo se a sua informação entre a sua casa e o servidor que vai te responder ou vice-versa, quanto tempo isso demora, tá ok? E aí essa latência que ela influencia, né? Como que ela é influenciada? Depende. Qualidade do seu link de internet, qualidade dos seus dispositivos influenciam, tá? E principalmente uma coisa chamada rota. Qual é o caminho que a sua informação tomou para chegar até o servidor? Então você está lá na sua casa e aí sai a sua informação. Daqui para frente é a rede mundial de computadores. Daqui para frente, até chegar lá no servidor que vai atender a sua solicitação, que está hospedado lá o seu vídeo, a sua música, você não sabe que caminho. Então aqui tem vários caminhos, vários dispositivos possíveis, né? É uma malha que foi construída, né? Aqui elas têm interligação até chegar lá na sua casa. Então, qual o caminho? Qual o menor caminho possível que ele fez para chegar do ponto A aqui no ponto B? Às vezes, o menor caminho é seguir este aqui. Só que justamente esse servidor está muito cheio, está lotado, ele não pode ser. E aí você vai ter que fazer um caminho mais longo. O que ele afeta? Aqui, ó, o tempo que o seu pacote demorou para chegar lá. Eu fiz aqui ó, um ping com o site da Globo. Então, eu fiz um teste com os servidores Globo, de quanto tempo eles demoram para enviar um pacote, né, para responder um pacote da minha máquina de requisição para deles. E está aqui os tempos. Isso aqui foi feito, sei lá que dia, mas foi feito num horário que o tráfego era comum. Tá tendo jogo agora Palmeiras e Corinthians. Se eu fizer esse teste aqui agora, provavelmente o tempo de resposta vai ser maior. Por quê? Nós temos mais pessoas conectadas ao mesmo servidor. Então as rotas podem estar ocupadas. Ou seja, ele vai ter que tomar um caminho distinto. E aí vai mudar a sua latência. O seu RTT muda, o seu
ping muda. Então agora toda vez que vocês ouvirem falar do ping, que você falar que vai testar o ping, ou que alguém que joga com você falar, você sabe do que está falando. Você vai lembrar que está falando de latência, que é o tempo de resposta entre origem e destino numa comunicação. E isso aí é chamado de Round Trip Time, ou RTT, tá? Então é uma medição de tempo dos pacotes de dados, beleza? E aí dentro disso nós temos os tipos de mensagens. Então nós temos os pacotes, que são, né, essa quebra dos dados em menores tamanhos, e nós temos os tipos de mensagens possíveis. E eu já comentei com vocês, né, rapidamente uma delas, que foi a broadcast, tá? Que é o quê? Um emissor envia para várias máquinas o mesmo pacote, a mesma informação. Mas hoje nós vamos ver aqui essa questão do unicast, broadcast, multicast e Ncast. Então, os tipos de mensagens dentro da rede de computadores. A primeira aqui, a unicast, pessoal. Então, olha só, unicast. Único destinatário. Então, na mensagem unicast, a comunicação é direta entre dois pontos. Ou seja, na unicast, são somente dois computadores que estão conversando. Então, olha lá, ó, segue para um único destinatário. E nos tipos de mensagem, pensem em relação a isso, tá? Em relação ao destino. Na broadcast, eu tenho o B, que quer transmitir, mas ele quer transmitir para todas as outras máquinas. O quê? O mesmo pacote de informação. Na broadcast, pessoal, na redes de computadores, normalmente são informações de controle. Esse aqui é o servidor, e aí nós temos aqui os clients, né? E aí ele quer mandar uma mensagem de controle para todas as máquinas. Ou seja, ele envia para o switch, e o switch replica para todas as máquinas ao mesmo tempo o mesmo pacote, a mesma informação. E isso aqui é bastante utilizado em controle. Então, o servidor, às vezes, tem essa característica dentro da rede de computadores. Então, unicast, comunicação direta entre duas máquinas, entre dois dispositivos. Broadcast, uma máquina, um dispositivo, transmite a mesma informação para todas as outras máquinas da rede. E o multicast? O multicast nós temos aqui também o servidor, só que agora ele não quer mandar mais essa informação para todas ao mesmo tempo. Ele quer mandar a informação para D, para E e para F. Então ele manda aqui para o switch e o switch consegue entender através do comando que é para enviar, para replicar somente para esses três e deixa os outros computadores que não têm interesse na informação de receber. Tá ok? Então, na comunicação multicast, olha lá, ó, segue para um grupo. O destino é um grupo de máquinas na rede. Então, unicast, destinatário único. Broadcast, destinatário, todas as máquinas fora a que enviou a mensagem. Multicast, um grupo de máquinas pré-determinados que vão receber este pacote. Tá ok? E até aqui nós tivemos, tá vendo? Ó, um dispositivo que faz esse entendimento intermediador, aqui nessa rede ponto a ponto. E aí nós chegamos no conceito de Ncast. É a mensagem para a máquina mais próximo. É isso aqui que acontece na internet. Ou grandes empresas com grande capacidade de processamento, certo? A informação aqui, ó, reparem que essas duas máquinas estão próximas. E tem uma nuvem aqui. Você sabe como que é a infraestrutura aqui? Não. Então, dentro, né, do tipo de mensagem Ncast, origem e destino, eles desconhecem
a infraestrutura intermediária de comunicação entre os dois pontos. E é essa mensagem Ncast que é utilizada aqui no www. Tá ok? Ou dentro da organização, se for uma organização bem grande. Isso pode acontecer. E aí, nós vamos ver essa característica mais para frente. Então, o Ncast, pessoal, ó, máquina mais próxima. E tem um detalhe, que oferece o tipo de serviço requisitado. Então, imagina aqui, nós temos, né, nós não sabemos a infraestrutura intermediária. E a máquina A precisa de um determinado serviço. Que serviço? Nós vamos ver, quando nós vermos lá os protocolos, os tipos de serviços possíveis. E quem são eles? E-mail, música, dados, né? Quando o protocolo determina a mensagem, lá no cabeçalho ele já manda a informação qual que é o tipo de dado que está sendo enviado. Então você está assistindo a Netflix, e aí você quer assistir lá, sei lá, um seriado, você vai assistir Lucifer, por exemplo. E aí o que acontece? Você quer que o servidor te mande o streaming desse vídeo. Ele vai buscar qual é o servidor do Netflix mais próximo de você para entregar essa informação, sem saber qual é a infraestrutura de rede. Então, esses dois aqui estão muito próximos, então vai vir daqui. Mas, por exemplo, vamos supor que esse aqui não estivesse disponível. Ele ia... Espera aí, deixa eu apagar que ficou uma bagunça. Né? Ele quer acessar esse aqui que está mais próximo, mas esse aqui deixou de ficar disponível. O que ele faz? Ele vai procurar o menor caminho até chegar naquele que tem o mesmo tipo de serviço para atender aquela requisição. Tá? E a gente vai ver também exemplos disso aqui, como que funciona. Né? Como que é essa distribuição de entrega de conteúdo. A gente vai aprender isso aí bem lá para frente, na parte de proxy. Tá? Como que as empresas lidam com os conteúdos na nuvem. Você não acessa o servidor do Netflix lá nos Estados Unidos ou lá no Canadá. Não, você acessa no Brasil. No Brasil, onde? Aquele que está mais próximo de você. Essas grandes empresas, ela tem uma infraestrutura que ela replica o conteúdo em diversos servidores no mundo, justamente para conseguir atender essa situação. Mas a gente vai aprofundar nisso aí depois. Tá ok? Então, que tenha ficado claro aí para vocês esse aspecto do tipo de mensagem, tá? Então, unicast. Lembrem que é em relação ao destino, ao destinatário. Então, unicast, único destinatário. Broadcast, todas as máquinas da rede recebem a mesma mensagem de quem enviou. Multicast, um grupo de máquinas recebe o conteúdo. E o Ncast, na solicitação, a máquina mais próxima vai atender desde que ela seja uma máquina igual à do serviço que foi requisitado. Tá ok? Disso que foi falado aqui hoje com vocês, pessoal, vocês conseguiram pegar o que foi dito? Então a gente falou bastante coisa também aqui hoje e bastante coisa importante, né? Então nós vimos lá, né, o conceito da transferência, da taxa de transferência, e quem determina isso, qual que é a medida disso? É a largura de banda, né? Lembrando que a largura de banda é essa capacidade da taxa de transferência máxima teórica em um determinado canal, e é isso aí um dos fatores que influenciam, né, os meios de transmissão. Então, lembrando que é largura de banda, as limitações do próprio meio, as interferências e os excessos de receptores ou repetidores ao longo do caminho. E ali no aspecto Ncast, nós vimos que tem essa característica de, às vezes, a gente nem saber qual é a infraestrutura intermediária disso. Então, ela afeta. Aí nós vimos os métodos de transmissão, a gente viu lá, né, a questão do serial e paralelo, e a gente viu que é possível através de barramento e ponto a ponto. O barramento são conexões ligadas no mesmo meio,
Ou seja, uma vez que o meio está sendo utilizado, ele não consegue ser utilizado por nenhum outro transmissor e receptor. E na ponta a ponto, que nós temos algumas possibilidades. Nós podemos ter um meio para conectando cada máquina, ou podemos ter, para resolver esse problema, para nós, imagina o tanto de fio, ia ter fio passado até não sei onde. Então nós temos lá um dispositivo intermediário que faz essa comutação, ou nós temos uma codificação, decodificação dos dados para passarem no mesmo meio mais de uma informação. Isso aí é chamado de multiplexação, né, pessoal? Vimos também pacotes de dados, que a sua informação ela é muito grande e ela ocorre por requisição. Ou seja, você não consegue transmitir o seu vídeo de forma inteira, a sua informação de forma inteira. Ele é quebrado em pequenos pacotes. E que esses pacotes têm cabeçalho e rodapé. São controles dessa transmissão. No cabeçalho tem informação de destino e origem, principalmente, mais algumas coisas que nós vamos ver lá nos protocolos, e também a questão da verificação de erros e da garantia de entrega. E também pensando que o pacote, por ter essa área de cabeçalho, essa área de dados e essa área de rodapé, cabeçalho e dados também são bits. Bits consomem banda. É por isso que você não tem, né? Por isso que tem lá o nome máximo teórico, tá ok? Também é consumida banda para transmitir não só os dados, mas os controles dos dados, tá ok? E isso aí impacta também na qualidade de transmissão, dependendo do protocolo utilizado. E aí nós vimos a questão lá, né, do RTT, Round Time Trip, o contrário, Round Trip Time, que é nada mais do que o ping lá. É um método de medição. Ele mede o quê? A latência na rede. Ou seja, qual é a distância, o tempo que demorou para a sua informação trafegar entre origem e destino. E ele te apresenta um resultado para você conseguir avaliar se internamente ou até mesmo externamente os seus acessos estão dentro de um mínimo necessário para você ter qualidade na transmissão do sinal. Tá? E por último, nós vimos os tipos de mensagem, né? A gente viu lá unicast, broadcast, multicast e ncast. Lembrem-se da relação, é em relação ao destinatário, tá ok? Então, na unicast, é único destinatário, só uma máquina recebe. Na broadcast, todas as máquinas recebem, então é destinatário múltiplo. Na multicast, também é destinatário múltiplo, mas daí um grupo específico de máquinas, e não todas as máquinas da rede. E na ncast, como ele não consegue enxergar a infraestrutura intermediária entre a origem e o destino da informação, ele tenta o menor caminho, ou seja, a máquina que tem o mesmo serviço requisitado que está mais próxima de si. Beleza? É bastante coisa aí que nós falamos hoje e já agrega junto com as aulas passadas. Tá ok? Em cima disso, pessoal, o conteúdo dessa primeira etapa ele foi terminado. E eu vou comentar com vocês aqui agora um pouco sobre essa questão do projeto, para explicar melhor aí para vocês, né, o que é para ser feito nessa entrega da etapa, tá? Então a etapa mudou a entrega do dia 12 para o dia 19, então vocês vão ter uma semana aí para elaborar isso. E aí teve um colega aí de vocês que até me enviou um e-mail, né, perguntando sobre se ele estava no caminho certo, e foi aí que chamou a minha atenção. Isso, junto com essa mudança de data, me chamou a atenção de que talvez não tivesse tão claro para vocês, né? A gente está num processo de mudança aí, e às vezes fica confuso de como lidar com esses projetos em cada disciplina. E aí eu peço para vocês que vocês façam isso aí, tá? De me mandar o e-mail, de me perguntar o que está acontecendo aqui no chat mesmo de hoje, na live de hoje, que vocês, se tiverem alguma observação, alguma pergunta para fazer, que se manifestem para poder falar. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de algum colega, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou explicar para vocês. Nós teríamos, né, na etapa no objetivo 3 e 4, duas entregas que eu tirei para vocês, a gente não vai fazer isso,
por causa desse problema, né, dessas plataformas que a gente está precisando fazer essa adequação para vocês não serem lesados. Lembrando que a avaliação de vocês é contínua. Mas essa entrega da etapa 1, ela é necessária. Eu preciso que vocês façam, tá ok? E o que vocês vão fazer? É um resumo. Vocês vão pegar essas 4 aulas que vocês tiveram e no entendimento de vocês, vocês vão precisar fazer uma dissertação, né? Um resumo no sentido de uma conclusão de como que vocês enxergaram a rede de computadores. E pensem, nós passamos lá do aspecto generalista, pensando do que é a comunicação, qual é a necessidade do homem de se comunicar, e lembrando que a tecnologia ela permitiu a convergência, né, das infraestruturas, né, de informações. Então, antes nós tínhamos infraestruturas separadas e agora ela é conjunta. Nessa infraestrutura que nós temos hoje, a gente viu esses aspectos dos meios, tá? E como que os meios lidam nesse tráfego de informações. E aqui nós lidamos muito fisicamente ainda com isso. Mas eu quero que vocês tentem descrever qual é esse impacto, inclusive dos meios, no nosso dia a dia. Então, para mim, a proposta lá para vocês é que vocês fizessem essa justificativa, a conclusão dessas etapas, né? E com relação a como as relações de trabalho e humanas foram afetadas pelas redes de computadores. Então, como que vocês enxergam aí, através desse início que nós tivemos aqui de tecnologia, como que foi impactado, né, as organizações e o nosso meio através dos meios novos de transmissão? Tá ok? Então, para deixar isso aí mais claro para vocês. E aí vocês vão pegar esses conteúdos dessas aulas, né, vocês assistiram, a maioria de vocês participou, vou disponibilizar isso para vocês, vocês vão ter lá o material para poder buscar essas informações e os vídeos vão estar postados para vocês se precisarem assistir de novo. E lá no dia 19, eles garantiram que a plataforma da Liga Online já estará recebendo este conteúdo. Mas aí, ao longo da semana, independente da aula só lá na quinta-feira, eu vou interagindo com vocês através do e-mail, mandando, né, os momentos de como vocês fazerem isso aí, tá bom? E aí hoje, quinta, já mudei aqui a forma de interagir com vocês na plataforma, vou até parar a gravação aqui para ela não ficar extensa.